Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e hoje vou contar sobre mais um episódio que marcou a minha vida. O grande empreendimento da Monstro. Prepare-se para conhecer cada detalhe dessa jornada repleta de ideias promissoras, conflitos intensos que acabaram gerando agressões físicas e o preço de uma parceria tóxica. Então era um dia ensolarado e tranquilo. Eu e a Monstro fomos para a praia, na casa de uma amiga minha, que estava inclusive junto com a gente no dia. Óbvio, né? Porque a gente ficou lá. Enquanto elas brincavam ali com as crianças no mar, eu decidi dar uma fuçada num aplicativo que sugeria ideias de negócios com um potencial de retorno financeiro, porque eu estava sempre em busca de alguma coisa que eu pudesse fazer para me dar mais dinheiro, né? Foi então que eu me deparei com uns cofrinhos artesanais e uns quadrinhos personalizados, que eu achei um tanto quanto interessante de fazer, e que era inclusive uma novidade recente, sem muita gente fazendo. Eu vi que tinha apenas uma pessoa que meio que fazia isso num grupo exclusivo de mulheres empreendedoras, do qual eu participava lá em uma das redes sociais. Então eu personalizei alguns, né? Peguei algumas fotos e tal, personalizei na internet, fotos dos produtos e postei que eu vendia lá nesse grupo. Gente, em instantes eu tive uma enxurrada de pedidos. Com essa enorme possibilidade de ganhar dinheiro e essa grande oportunidade, nós começamos a vender os cofrinhos, que mandávamos então confeccionar. E os quadros personalizados também, com frases e outros que você fazia meio que um timeline assim da sua vida, era bem legal. Eu cuidava das vendas, das postagens, das redes sociais e do atendimento ao consumidor, fazendo tudo com muita dedicação e eficiência. Já ela era responsável pela criação, o único ponto no qual ela atuava. Mas era bem essencial para que nós pudéssemos fazer com que as vendas acontecessem, né? O negócio tinha um potencial incrível, mas eu logo percebi que a Monstro, durante o dia, não fazia absolutamente nada de produtivo. Ela achava que era normal enrolar um cliente. Sempre que eu reclamava da preguiça absurda dela ou cobrava para que entregasse os pedidos dentro do prazo, eu passava a ouvir xingamentos que nem tinham relação com o trabalho. Em algumas ocasiões, ela chegava a bater a minha porta da minha casa, saía andando que nem uma louca e mandava eu me virar para fazer tudo sozinha. Agora, se eu tivesse tido essa ideia com alguém que era bem comprometido e de caráter, certamente teríamos transformado o nosso projeto em uma empresa grande e promissora. Mas liderar com uma pessoa sem caráter e emocionalmente instável é complicado e basicamente impossível. O ponto de ruptura disso veio numa época, lá de final do ano, né, que está todo mundo correndo atrás de algum presente diferente para dar de Natal. Os nossos pedidos se multiplicaram por ser Natal. E nós já estávamos conhecidas nas redes sociais. Enquanto eu montava alguns dos pedidos já prontos na minha casa, porque né, a gente fazia tudo e tinha que montar em casa, a Monstro chegou lá novamente, em teoria era para me ajudar. E como sempre, fazendo o corpo mole para entregar os pedidos que já estavam mega atrasados. E ainda toda vez que eu cobrava ela, por conta dos clientes que estavam me cobrando, os que já estavam em outros estados, já tinham pago, ela se descontrolava e falava que eu dependia dela. E que era para eu parar de encher o saco dela. Foi isso mesmo que você ouviu. Foi então que eu perdi a paciência. A Monstro começou a gritar comigo de uma forma bem descontrolada, sem se importar com os vizinhos mesmo, eu lembrando ela que eu morava num condomínio cheio de vizinhos.
Quanto mais eu pedia para ela parar, mais alto ela falava. Foi então que eu mandei ela embora, dizendo que eu daria um jeito de fazer tudo sozinha. Ela saiu pela porta gritando e batendo na porta tão forte que a casa inteira chegou a tremer. Preocupada com o que poderia vir depois, como as mensagens e as ligações repletas de xingamento e ameaças relacionados à empresa, eu decidi segui-la até o estacionamento para tentar acalmar a situação. Até porque até eu fazer tudo sozinha, arranjar outra pessoa, ia demorar mais tempo do que eu me acertar com ela fazer o que ela tinha que fazer, né? No estacionamento, a moça sentou no carro e eu segurei a porta, na tentativa de impedir que ela fugisse e para manter a calma, mesmo em meio àquele caos. Foi então que ela disse de uma forma ríspida que não queria papo e ainda me ameaçou. Se você não fechar a porta, eu vou te bater. E logo começou a me agredir com mais uns socos até meio com um chute. Mesmo segurando a porta, eu pedi para que ela se acalmasse. Foi quando eu me dei conta de que ela não iria parar, e muito menos se acalmar. Falei então em um tom mais desafiador. Vai, me bata. Você sabe que eu fico roxa. É bom que assim eu tenho provas contra você para quando eu for dar queixa na delegacia. Quando ela então, na raiva, se aproximou para me bater novamente, eu revidei e acabei mandando ela embora. Porém, eu deixei bem claro que se ela aparecesse novamente, eu acionaria a polícia imediatamente. Foi um momento bem decisivo para mim, em que eu percebi que não havia condições de seguir com uma parceria tão instável. Depois desse confronto, eu decidi encerrar todos os pedidos, devolvi todo o dinheiro das pessoas e com isso, obviamente, que a empresa acabou. Eu não tinha como ter um negócio sério com alguém tão instável e absurdamente violenta e bipolar. Durante a noite, a Monstro me mandou mensagem pedindo perdão, como já era de costume, dizendo: eu sei que eu não mereço você na minha vida, mas eu prometo que eu vou melhorar. Acho que a nossa amizade acabou para você, mas eu vou lutar por ela. Como sempre, ela começou a apelar, chegando ao ponto de dizer que havia desistido de viver, que tinha tomado um monte de remédio e que a vida de todos seria melhor sem ela. De fato, seria mesmo. Mais tarde, eu recebi uma ligação em que ela, em meio de respirações ofegantes, pedia para que eu viesse buscá-la e levá-la ao hospital para fazer uma lavagem no estômago dela, afirmando que estava se sentindo muito mal e queria morrer. Eu então respondi de uma forma fria e irônica: ai, monstro, me poupe, né? Quem quer se matar não avisa, querida. Se tá tão ruim, enfia o dedo na garganta ali ó, e vomita que passa. Gente, menos de 5 minutos depois, ela ligou de novo, como se nada tivesse acontecido, contando que seguiu a minha sugestão e vomitou e que já estava se sentindo 100%. Pensei, que droga. No dia seguinte, lá estava ela no portão da minha casa, com a cara de cachorro sem rumo, me prometendo que tinha terminado todos os pedidos pendentes, que já havia entrado em contato com os clientes para se desculpar. Mas eu já tinha decidido. Aquela sociedade estava encerrada para mim para sempre. Nunca mais eu voltaria a trabalhar com ela. Nem por US$ 1 milhão eu voltaria a ter qualquer tipo de sociedade com essa louca. Eu olho para trás, gente, e eu percebo que havia potencial para algo grande, se a pessoa certa tivesse ao meu lado. Talvez com alguém mais comprometido, mais equilibrado, o talento da Monstro pudesse tido um aproveitamento mais positivo. Mas a verdade é que ela era emocionalmente instável, manipuladora, ciumenta, possessiva e sufocante. A experiência me ensinou o quão doloroso e complicado é lidar com uma pessoa tóxica.
Algo comparável a relacionamentos abusivos, né? Que triste. Onde a saída nem sempre é simples. Mesmo depois daquele episódio, ela voltou a me propor outras oportunidades. Vender produtos de saúde e beleza, por exemplo. Mas eu deixei bem claro que eu jamais teria qualquer tipo de sociedade ou negócio com ela. Talvez se ela encontrasse alguém que pudesse direcionar todo esse seu potencial de forma mais saudável, as coisas poderiam ser um tanto quanto diferentes. Mas para mim, o melhor era me afastar definitivamente. O tal grande empreendimento com a Monstro foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, lições e muito estresse. Embora em algum momento eu tenha acreditado que poderíamos transformar uma ideia promissora em uma empresa de sucesso, a instabilidade e a falta de caráter dela se mostraram insustentáveis. Hoje, entenda que às vezes é mais preciso dizer basta para preservar a nossa saúde mental e a nossa integridade. Agora, e você? Já passou por uma situação onde precisou cortar relações para se proteger? Compartilhe a sua experiência aí comigo e continue acompanhando o Bora para a História para mais relatos sinceros e impactantes. Se preparem que vem mais, gente. Vocês acham que acabou aqui, gente? Não se enganem, vem mais. Tem mais, tem mais. Quando você acha que não tem como ficar pior, tem. Te vejo no próximo, ok? Beijos. Bye, bye.